Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Vou dar início à nossa terceira aula. A aula de hoje é sobre imunidade inata. Tá? Só relembrando, na primeira aula que a gente teve, eu falei para vocês que a imunidade, sistema imunológico, ele é dividido em imunidade inata e imunidade adquirida, né? Comentei sobre as características da inata e da adquirida e disse para vocês que a primeira barreira de contenção imunológica se dá através da imunidade inata. Então, hoje a gente vai ver aqui, vai discutir aqui sobre a primeira barreira de contenção do nosso sistema imunológico. Professor, só uma pergunta. A minha tela aqui tá preta, não estou vendo o senhor. Não sei se com os outros está a mesma coisa. Alô? Oi, professor. É porque a Oi. tela para não está aparecendo. Aqui, Eu não estou aqui tá aparecendo? normal. Aqui para mim tá normal. Para mim também tá normal. O meu vídeo está ativo aqui. Ah, eu tô vendo. Tá normal para mim. Então vamos lá, dando continuidade, se a gente for lá no dicionário, o conceito de inato, que é algo inato, que faz parte do indivíduo desde o seu nascimento, que nasce com o indivíduo, inerente ou congênito, tá? Então, essa é a primeira informação que vocês devem fixar na cabeça de vocês. A imunidade inata é aquela que já nasce com a gente. Um exemplo clássico é a resposta inflamatória. Desliguem o microfone de vocês, por favor, que está captando áudio externo. Só quando vocês forem falar e vocês ativem o microfone, por favor. Então, ó, dando continuidade, então a imunidade inata é aquela imunidade que já é inerente do indivíduo. Como eu havia falado, um exemplo clássico de imunidade inata é a resposta inflamatória, tá? Inflamação. Eu sempre dou esse exemplo. Imagine um recém-nascido, se eu pegar a minha unha e riscar a pele desse recém-nascido, em poucos minutos a gente vai ver uma reação inflamatória local. Já deu tempo dessa criança elaborar uma resposta adaptativa? Não. Ou seja, isso é uma resposta inata. Tá? Não está aparecendo os slides, Não, já Professor, para mim aqui tá normal. Os slides que não estão aparecendo? Já normalizou, pelo menos para mim. Ah, beleza. Ok, então. Então, isso é inato, tá? É algo que já nasce com o indivíduo. Tá? Exemplo, resposta inflamatória. Então, a gente sabe que todos nós somos expostos diariamente por uma grande gama de agentes infecciosos. Então, eumintos, protozoários, fungos, bactérias, vírus. E, obviamente, que esses micro-organismos, eles têm uma constituição morfológica distinta. Tá? Uns são mais parecidos que outros são muito diferentes uns dos outros. Tá? Uns são menos complexos, outros mais complexos. Tá? Quando eu falo em imunidade inata, lembre dessa palavra aqui, ó, fagocitose. Tá? Então, a fagocitose é um mecanismo da imunidade inata. E quando eu falo em fagocitose, eu tenho que lembrar de neutrófilo e macrófago. Neutrófilo e macrófago são células fagocíticas, capazes de fazer fagocitose. Como a gente está vendo aqui, né? Então, vejo que esse neutrófilo, ele está emitindo essas projeções, que são os pseudópodes,
essas projeções irão envolver o micro-organismo, que aqui no caso é uma bactéria. Tá? Então, a imunidade inata, ela não é determinada pelo contato prévio com agente infeccioso. Então, a imunidade adaptativa, ela vai melhorando, até o nome já está dizendo adaptativa, ela vai melhorando conforme o indivíduo vai se expondo àquele antígeno. Tá? Já a imunidade inata, não. Ela não depende desse contato prévio, anterior. Tá? Ela vai responder mesmo não tendo esse contato prévio. Tá? Bem, agora, a gente tem que se perguntar como o sistema imunológico sabe quando desencadear uma resposta. Tá? Como o nosso aparato imunológico, ele identifica algo estranho, tá? E a partir de então, ele monta uma resposta contra esse algo estranho, essa molécula estranha, esse agente infeccioso que é estranho. Tá? Nossas células, elas dispõem de um aparato molecular capaz de fazer o reconhecimento. Tá? Então, a grande chave do início da resposta imunológica é reconhecimento. Então, se um vírus, se uma bactéria, se um fungo, eles entram no organismo, as nossas células imunológicas, elas vão ser capazes de reconhecer. Tá? Então, a gente não vai, é só a gente raciocinar, a gente não vai reagir contra algo se a gente nem conhece. Da mesma forma, os nossos leucócitos, eles só vão montar uma resposta, inicialmente uma resposta inata, tá? A partir do reconhecimento desse antígeno, tá? Dessa molécula estranha. Tá? Então, a palavra-chave aqui é reconhecimento. Beleza. Mas como é que ocorre esse reconhecimento? Através de receptores. Tá? Em imunologia, galera, tudo é receptor. Tudo é química. É uma molécula se ligando a outra, ativando ou inibindo a célula. Tá? Então são interações moleculares. Tá? E nesse contexto da imunidade inata, nesse contexto do reconhecimento, os nossos leucócitos, eles dispõem de receptores de reconhecimento. Tá? Como a gente vê aqui, ó. Então, aqui é o esquema de um leucócito. Então, pode ser um macrófago, pode ser um neutrófilo. Tá? Vejam que na membrana desse leucócito, nós temos receptores. Esses receptores vão reconhecer moléculas. Então, aqui, ó, por exemplo, receptor de reconhecimento de lipopeptídeos, tá? Presente em bactérias, por exemplo. Receptor de reconhecimento de flagelina, que é uma proteína presente nos flagelos de bactérias. Tá? Ou mesmo receptores de reconhecimento de peptídeo-glicanos, tá? Que também são moléculas presentes em bactérias. Tá? Então, vejam, novamente, fixem essa imagem. Os nossos leucócitos, então, neutrófilo, macrófago, qual é o primeiro passo para iniciar uma resposta inata? Reconhecer. Como ocorre esse reconhecimento? Através de receptores celulares. Tá? Então, nós temos receptores que irão se ligar a essas moléculas do agente infeccioso. Tá? Beleza. Essas moléculas que serão reconhecidas, elas têm um nome. Tá? É esse o nome aqui. PAMP. PAMP. O que significa PAMP? P, padrão. M, molecular. A, associado. P, patógeno. Tá? Então, quando vocês escutarem falar em PAMP, é um padrão molecular associado ao patógeno. É uma molécula do patógeno que será reconhecida
pelos receptores dos nossos leucócitos, tá? Então aqui, ó, lipopeptídeo, flagelina, peptídeo glicano são PAMPs, tá? São moléculas associadas ao patógeno, por exemplo, bactérias, tá? Outro PAMP aqui, ó, ácido nucleico, DNA, tá? O DNA de um vírus, o RNA de um vírus, tá? Então, o coronavírus, por exemplo, é um vírus de RNA. O RNA do vírus é um PAMP, um padrão molecular associado ao patógeno, tá? No caso, associado ao vírus, tá? Então, gravem essa informação, gravem essa figura. Reconhecimento. Reconheceu, inicia a resposta inata, tá? Isso tem a ver com lesões teciduais, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a resposta imune, ela causa lesão tecidual, tá? Dependendo do tipo de lesão, se é por necrose ou por apoptose, que são dois tipos de morte celular, tá? Nós vamos ter ou não uma resposta imune. Então, na necrose, nós temos resposta imune. Na apoptose, o sistema imune não é ativado. Por que isso acontece? As nossas células, estou falando das nossas células agora. Dentro das nossas células, nós temos os DAMPs. Anteriormente eu falei em PAMP, né? PAMP é associado ao patógeno. Os DAMPs são associados às nossas células. Os DAMPs estão dentro da célula. O que são os DAMPs? Aqui, ó. P de padrão, M molecular, A de associado e D dano. Ou seja, galera, quando as nossas células sofrem dano, elas liberam essas moléculas chamadas de DAMP. Esses DAMPs serão reconhecidos pelos nossos leucócitos. A partir de então, monta-se uma resposta inata inicialmente, tá? Que no caso da necrose é uma resposta inflamatória. Vocês vão ver isso no quarto semestre comigo, mas uma característica muito típica da necrose é inflamação. Se é inflamação, é resposta imunológica, tá? Então, se é inflamação, é resposta imunológica, tá? Agora, quando eu falo em apoptose, na apoptose, o dano causado não leva à liberação desses DAMPs. Então, vejam, o DAMP, ele fica ainda dentro da célula. Como esses DAMPs não extravasam, não vão para o meio extracelular, o sistema imune não é ativado, tá? Então, gravem isso. PAMP é uma molécula do patógeno. Essa molécula será reconhecida pelos nossos leucócitos, tá? O DAMP é uma molécula associada ao dano celular. Então, se ocorrer o dano celular, essas moléculas irão para fora, meio extracelular, serão reconhecidas e a partir de então monta-se uma resposta, tá? Ficou claro? Estou falando muito rápido. Ninguém quer falar, todo mundo está Professor, tímido. só repita, por favor, essa DAMPs. DAMP. DAMP, isso. Tá. Ó, DAMP, o que significa a sigla? Padrão molecular associado ao dano. Então, se essas moléculas são liberadas, isso está sinalizando para o nosso sistema imunológico que está ocorrendo um dano tecidual. Por isso que é associado ao dano. Onde essas moléculas estão? Dentro das nossas células. Então, durante um processo necrótico, durante a necrose,
as nossas células serão destruídas, tá? Esses dumps saem da célula meio extracelular. Essas moléculas serão reconhecidas pelos nossos leucócitos, iniciando uma resposta imunológica. Deu para entender? Sim, Então, obrigada. se tem dump, é porque tem dano. Está sinalizando que tem dano ali no tecido. Tá? Bem, como saber o que é próprio não infectante e o que é não próprio infectante? Tá? Isso é uma coisa, é algo que vocês têm que saber aqui na imunologia. Quando eu disser para vocês que aquele antígeno é próprio, é do nosso próprio organismo, tá? Dos nossos próprios tecidos. Quando eu disser que o antígeno é não próprio, eu estou dizendo para vocês que o antígeno é estranho. Pode ser, por exemplo, um agente infeccioso, pode ser um grão de pólen, pode ser uma molécula de uma droga, tá? É algo estranho. Os nossos leucócitos, eles conseguem diferenciar quando o antígeno é nosso e quando o antígeno é estranho. Caso ocorra o reconhecimento de antígenos estranhos, inicia a resposta. A regra diz o quê? Que o antígeno próprio não deve estimular uma resposta imunológica. Por quê? Porque se o antígeno que é nosso estimular uma resposta imunológica, nós vamos ter uma doença autoimune, tá? Então, próprio é do nosso próprio organismo, não próprio é estranho, externo. Então, ó, os nossos leucócitos, tá? Então aqui, ó, é o esquema de um leucócito. Vejam que na membrana, ó, então aqui a membrana do leucócito, vejam que na membrana do leucócito nós temos vários receptores, né? Esses receptores vão se ligar a diversas moléculas estranhas ou não, tá? No caso dos pumps, aqui ó, o exemplo dos pumps. De vírus, RNA do vírus, DNA do vírus. De bactérias, LPS, flagelina, proteoglicanos, DNA bacteriano, tá? De fungos, poliglicanos. De protozoários, glicoproteínas. De helmintos, proteases. Então vejam que para cada grupo de agente infeccioso, nós temos dumps diferentes. Tá safo? Esses, ou melhor dizendo, pumps diferentes. Aqui, ó, pumps, desculpa, tá? Se é o agente infeccioso, é pump. Então, novamente, para cada agente infeccioso, nós temos pumps diferentes, tá? Que são os padrões moleculares associados ao patógeno. Para cá, ó, nós já temos os dumps, que são as moléculas que sinalizam dano, né? Está ocorrendo dano tecidual. Tanto os pumps quanto os dumps serão reconhecidos por esse arsenal de receptores presentes na membrana da célula, tá? Na membrana dos nossos leucócitos. Tá? Reconhecer essas moléculas inicia a resposta inflamatória, a resposta imunológica. Tá? Ressaltando que esses pumps aqui, ó, são moléculas de cada agente infeccioso, são moléculas conservadas. Tá? O que eu quero dizer com uma molécula conservada? É uma molécula que ao longo do tempo, ao longo da evolução do agente infeccioso, ela não sofre grandes modificações. Tá? Ela não se modifica muito, molecularmente falando. Ela vai sendo conservada ao longo do tempo. Tá? Beleza? Digite o áudio, por favor. Alguém está com o áudio ligado? Aqui, ó, essa tabela justamente mostra esses pumps, né? Então, de vírus, viral, bactérias, flagelina, pilina, são proteínas, tá?
outras bactérias, o lipopolissacarídeo, ácido lipoteicoico, ou seja, são várias as moléculas do agente infeccioso, do patógeno, que serão reconhecidas, tá? Estão acompanhando aí? Sim. Sim. Alguém ainda está com o áudio ligado e está dando tá pegando o áudio externo aí, tá? Então, ó, o nosso sistema imunológico inato, nosso sistema inato, ele também dispõe não só de células, tá? Mas ele também dispõe de moléculas, tá? São moléculas solúveis, ou seja, são moléculas que estão no nosso plasma, que é a parte líquida do nosso sangue, tá? Então essas moléculas, muitas delas estão no plasma, não somente no plasma, mas muitas estão no plasma. Então, por exemplo, sistema complemento, moléculas do sistema complemento estão circulando no nosso plasma, tá? Proteína C reativa, que é até um exame, tá? PCR, já escutaram falar? Não é o PCR que faz o diagnóstico para corona, por exemplo. É outro tipo de PCR. É um exame que dosa essa proteína, a proteína C reativa. Se essa proteína estiver alta, isso sugere um processo inflamatório, tá? Também é uma molécula da imunidade inata. Lisozima. Lisozima é uma enzima, por exemplo, que está na nossa lágrima, tá? A lisozima, ela degrada a parede celular de bactérias, tá? Degradando a parede celular de bactérias, a bactéria é destruída, tá? Então vejam, quando eu falo de inata, eu tenho que pensar em células e moléculas. Células, neutrófilos, macrófagos, células NK, que daqui a pouco eu vou falar, tá? E moléculas? Moléculas do sistema complemento, lisozimas, proteína C reativa e várias outras, tá? Então vejam um grande arsenal. Aqui, ó, como eu havia falado, então, ó, macrófago é uma célula da imunidade inata que faz fagocitose. Neutrófilo é uma célula da imunidade inata que também faz fagocitose, tá? Neutrófilo, tanto o neutrófilo quanto o macrófago está muito associado a respostas inflamatórias, que é um exemplo de resposta inata, tá? Aqui a lisozima, olha o que a lisozima faz. Ela causa uma ruptura, tá? Uma ruptura dessa molécula aqui presente na parede celular de bactérias. Que molécula é essa? Peptídeo glicano, tá? Então essa molécula está presente na parede de bactérias. A lisozima vem, quebra com esse peptídeo glicano, causando a destruição da bactéria. E aqui moléculas do sistema complemento, que daqui a pouco eu vou comentar a função, algumas funções. Tá? Então esse aqui, ó, é o arsenal da imunidade inata, células e moléculas. Só algumas moléculas aqui. Aqui está mostrando um esquema de uma resposta inflamatória. Tá? Então a gente vê aqui um leucócito, que no caso é um neutrófilo. Vejam que esse neutrófilo sai do vaso, então aqui, ó, aqui é o vaso, dentro do vaso, tá? Esse leucócito sai do vaso, cai no tecido, uma vez no tecido, ele vai fazer fagocitose, tá? Então aqui, por exemplo, ele fagocitou 2 bactérias, tá? Esse processo todo, ele é regido por moléculas. Que moléculas são essas? Citocinas. Quando vocês escutarem falar em citocinas, são moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico. Inibe uma célula, ativa uma célula, estimula a função da outra, tá? Temos várias citocinas, tá?
com distintas funções. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que essas citocinas são moléculas da resposta imunológica. Elas que regem a resposta imunológica. Tá? Nesse contexto aqui, ó, esse esquema, que ele é muito didático, esse esquema, que ele categoriza a resposta imunológica em setores, tá? Em barreiras, digamos assim. Tá? Então, inicialmente, nós temos as barreiras físicas. Né? Quais são as nossas barreiras físicas? Pele, né? Pele e mucosa. Mucosa, onde nós temos mucosa? Mucosa do intestino, mucosa do estômago, mucosa do esôfago, mucosa oral, mucosa anal, mucosa vaginal, tá? Então, mucosa é uma barreira física contra uma infecção, contra a entrada de um micro-organismo, tá? Assim como a nossa pele, tá? Então, a primeira barreira que um agente infeccioso tem que transpor é ou a pele ou mucosa. Se a pele e a mucosa estiverem íntegras, o agente infeccioso, teoricamente, não invade. Tá? Agora, se ocorrer a transposição dessas barreiras físicas, pele ou mucosa, o agente, o patógeno, irá se deparar com a primeira linha de defesa, que é o sistema imune inato. Tá? Então, o sistema imune inato aqui, ele vai visar destruir o micro-organismo. Tá? Ele tem duas funções. Primeiro, ele tenta destruir esse micro-organismo e sinaliza para a imunidade adaptativa. Estão conseguindo entender esse passo a passo? Passou pelas barreiras físicas, se depara com o sistema imune inato. As células e as moléculas da imunidade inata. Macrófagos, neutrófilos, tá? Lisozimas, proteínas do sistema complemento, tá? Todo esse arsenal. Qual a função da inata nesse contexto? Destruir o micro-organismo, tá? E, ao mesmo tempo, dar o start, sinalizar para a próxima barreira de contenção. Qual é? Sistema imune adaptativo. Aí, quando eu penso em sistema imune adaptativo, eu tenho que pensar em linfócitos. Linfócitos T e linfócitos B. Pergunto, ficou claro esse passo a passo aí? Ok, professor. Sim, sim. Seguindo esse raciocínio, pergunto para vocês, qual é a resposta mais rápida? A inata ou adaptativa? A inata. Inata. Exatamente, vocês estão conseguindo raciocinar comigo. Como é a primeira barreira de contenção, tem que ser uma resposta mais rápida, tá? Aí, vejam que ao mesmo tempo que ela tenta travar aqui, ela inicia a resposta adaptativa, né? Já a adaptativa, ela é mais demorada para acontecer, tá? Isso a gente vê contextualizando com o novo corona. Tem até um slide que a gente vai ver daqui a pouco, que quando ocorre infecção pelo SARS-CoV-2, a primeira resposta é inata, obviamente, tá? Só que ela inicia a adaptativa, tá? Que é através de linfócitos T e linfócitos B, tá certo? Isso é um passo a passo, é quase que uma regra na imunologia, inata adaptativa, tá? É interessante vocês entenderem esse passo a passo aqui. Aí aqui algumas características. Então, por exemplo, a imunidade inata, ela é rápida, como eu havia falado. Entretanto, ela é inespecífica. Por que ela é inespecífica? Lembra que eu falei que as células da inata reconhecem os PAMPs, as moléculas associadas ao patógeno? Eu disse para vocês que esses PAMPs são conservados, né? Ou seja, eles não mudam ao longo do tempo, não mudam muito ao longo do tempo, tá? Por isso,
as células da imunidade inata não conseguem fazer uma distinção, tá? Devido a essa não mudança ou pouco mudança desses pumps, tá? São moléculas que se conservam molecularmente ao longo do tempo, tá? E a imunidade inata, ela não aumenta com exposições repetidas ao agente. Então, conforme a gente vai se expondo a uma bactéria, por exemplo, a um vírus, a imunidade inata vai responder da mesma forma. Ela não vai ficar mais rápida e mais potente. Ela sempre responde da mesma forma. Tá? Agora, a adaptativa, ela é mais lenta se eu comparar com a inata. Um exemplo, produção de anticorpos. A gente começa a produzir anticorpos depois de um tempo. Se é anticorpos, imunidade humoral, linfócitos B. Se são linfócitos, imunidade adaptativa. Tá? Entretanto, a adaptativa ela é específica. Tá? Um exemplo, vírus da gripe, que é um vírus que muda muito as suas proteínas. Tá? Mutações, né? Então, vírus, a gente sabe que ele tem uma grande característica que é mutação. Então, ele vai mudando muito, tá? Se hoje eu sou infectado pelo vírus influenza, que causa gripe, de um tipo, os nossos linfócitos vão reconhecer esse tipo, tá? Se daqui a algum tempo eu me infectar novamente com o vírus da gripe, mas de outro tipo, os nossos linfócitos vão reconhecer esse outro tipo, tá? Então, quando eu lembrar de imunidade adaptativa, pessoal, vocês têm que lembrar de especificidade. A inata não é específica, a adaptativa é específica. Ou seja, os nossos linfócitos conseguem reconhecer pequenas mudanças moleculares no agente infeccioso. Por isso que é específico. Sacaram? Ok. E a imunidade adaptativa, ela aumenta com exposições repetidas ao agente. Não é à toa que ela recebe o nome de adaptativa, né? É uma imunidade que vai se adaptando conforme a gente vai se expondo. É aquela historinha lá, deixa o moleque ficar lá na lama, lá na vala, brincando na lama, na vala, para ele produzir anticorpos, né? Não é tão errado essa afirmação, não é tão errada, tá? Aqui, ó, em termos de especificidade, faz uma comparação entre a inata e a adquirida. A adquirida, galera, é a mesma coisa que a adaptativa, tá? Adquirida, adaptativa, específica é a mesma coisa. Inata, vocês podem ver como também natural, tá? Mas comparando a inata com a adaptativa em termos de especificidade, olha o que ele mostra aqui pra gente. A inata, ela tem especificidade, entre aspas, aí, para estruturas que são parte de classes de micro-organismos, tá? Ou seja, são aqueles padrões moleculares que eu falei para vocês, os PAMPs, tá? Essas moléculas, elas são compartilhadas por vários micro-organismos. Estão conseguindo entender? Diferentes micro-organismos compartilham os mesmos PAMPs. Por isso que as células da inata não conseguem reconhecer esses diferentes patógenos, tá? É o que está mostrando aqui, ó. Então veja aqui, nós temos micro-organismos diferentes, né? Ó, 1, 2, 3 micro-organismos diferentes, tá? Só que esse leucócito que é da inata tem receptor para essa molécula bem aqui, chamada de mannose, que é um carboidrato. A mannose tem nesse micro-organismo, nesse e nesse.
Ou seja, esses leucócitos, já que reconhecem somente manose, não vão distinguir entre esse e esse micro-organismo. Tá? Por isso que eu disse que a inata ela é inespecífica. Tá? Agora, quando eu vou para a adquirida, o reconhecimento ocorre em estruturas detalhadas de moléculas microbianas. Tá? São estruturas que mudam. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Também, ó, diferentes micro-organismos, que são os mesmos desses aqui, ó. Só que vejam que os nossos linfócitos, eles não vão mais reconhecer essa molécula, que é a manose, compartilhada pelos três. Tá? Os nossos linfócitos, com os seus receptores, irão reconhecer moléculas diferentes desses diferentes micro-organismos. Que aqui no caso ó, é um quadrado, um triângulo e aqui é um Y. Tá? Então vejam que aqui o reconhecimento é específico. Tá? Ou seja, esse anticorpo não vai se ligar a esse micro-organismo. E esse anticorpo não vai se ligar a esse micro-organismo. Ou seja, ligação específica. Tá? Aqui só para mostrar as barreiras externas contra a infecção, né? Então, nos nossos pulmões, lembra lá da histologia? Aquele epitélio que tem lá no nosso trato respiratório? Tecido epitelial pavimentar, ou melhor dizendo, tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. Lembra lá da histologia? Primeiro semestre. Tá? Esse tecido ele está lá na nossa traqueia, por exemplo. Tá? Então, esse tecido tem cílios e esse tecido produz muco. Tá? É uma barreira para evitar a chegada de impurezas até os nossos pulmões. Tá? Então, as impurezas ficam presas aqui no muco. Tá? Lá no nosso intestino, nós também temos o quê? Muco. Tá? Lá no nosso estômago, nós temos acidez, né? Acidez estomacal. Tá? No nosso intestino, nós temos a microbiota. Não é mais chamado de flora bacteriana, tá? É microbiota intestinal. Tá? E na nossa pele, mais externamente, nós temos ácidos graxos, tá? Gordura produzida pelas nossas glândulas sebáceas. Tá? Então vejam, gordura da pele, cílios do trato respiratório, o muco do trato respiratório, a acidez do estômago, a microbiota intestinal são barreiras contra uma possível infecção. Tá? Então, por exemplo, se a microbiota do nosso intestino estiver normal, teoricamente a gente não tem uma infecção. Tá? Sacaram? Estão entendendo? Ninguém quer falar? Aqui, ó. Pele. Isso aqui é a epiderme. Tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado. Tá? Epiderme. Está até mostrando aqui, ó, a bactéria pensativa, olhando para a pele. Como é que ela vai invadir? Tá? Aqui, ó, esse tecido, galera, tem um microfone ligado aí. Está captando áudio externo. Por favor, desliguem, que atrapalha. Me atrapalha, atrapalha vocês também. Tá? Aqui, ó, tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. Tá? Esse epitélio está no nosso trato respiratório. Tá? É uma barreira também contra a infecção.
Lisozima, tá? Lisozima é uma enzima que, por exemplo, está na nossa lágrima, tá? Essa enzima, como eu falei ainda há pouco, degrada a parede celular de bactérias, destruindo com as bactérias, tá? E na pele, ó, temos, na pele temos ácidos graxos. Claro, deixa eu levar lá para você. Lá no nosso suor, ou mesmo produzido pelas glândulas sebáceas, que tem um efeito inibitório contra bactérias. Tá? Tanto o ácido lático quanto os ácidos graxos presentes no suor, ou mesmo no conteúdo gorduroso da nossa pele, essas moléculas têm ação inibitória contra Staphylococcus aureus. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês, vejam, entendam. Nós temos um grande arsenal de barreiras físicas que contém uma possível infecção, ou pela pele, ou por mucosas. Tá? Aqui, ó, microbiota intestinal. Lá no nosso intestino. Então, a gente sabe que lá no nosso intestino nós temos bactérias, né? Nós temos fungos. Tá? Essas bactérias que compõem a microbiota intestinal, elas competem por nutrientes essenciais para bactérias patogênicas. Tá? Então, a microbiota intestinal, as bactérias que estão lá no nosso intestino, elas nos defendem de uma possível infecção por bactérias que causam uma doença. Tá? Aqui, ó, microbiota vaginal. Tá? Então, lá na microbiota vaginal, nós temos os lactobacilos. Tá? Esses lactobacilos, como a gente vê aqui, eles fazem um biofilme, tá? protegendo a mucosa vaginal de uma possível infecção. Tá? Então, vejam, a microbiota vaginal protege contra uma possível infecção por Candida albicans ou mesmo por outras bactérias patogênicas. O que acontece? Esses lactobacilos, eles produzem ácido lático, tá? Diminuindo o pH vaginal. Diminui o pH vaginal, diminui o crescimento de patógenos. Tá? Por isso aqui eu coloquei só um lembrete, o uso de antibiótico. Use com cautela. Por que eu estou dizendo que use com cautela? Porque esses antibióticos, eles podem interferir tanto na microbiota do intestino, quanto na microbiota vaginal, destruindo bactérias que são benéficas para a gente e expondo o nosso organismo a infecções por bactérias patogênicas. Tá? Aqui, só para mostrar as fases iniciais da resposta imune inata. Tá? O que a gente vê aqui? Um macrófago. O macrófago é um fagócito, né? Então veja que ele está fagocitando aqui algum micro-organismo. Encare um macrófago como sendo uma sentinela, uma célula sentinela. Ele fica monitorando os nossos tecidos contra uma possível infecção. Então, se tem uma infecção, o macrófago chega e fagocita. Tá? O macrófago, ele tem receptores de reconhecimento do patógeno. O nosso macrófago, ele tem receptores que reconhecem PAMPs, aquelas moléculas do patógeno. Tá? Então, aqui, isso é uma microscopia, uma foto de uma microscopia. Muito interessante, por sinal. A gente vê aqui o macrófago, ó, reconheceu uma levedura, tá? E veja que ele já está emitindo seus pseudópodes. Então, a tendência é que esse macrófago abrace
essa levedura e internalize. Tá? Aqui eu já falei. Aqui eu também já comentei algo semelhante. Beleza. E como diferenciar o amigo do inimigo? Como os nossos leucócitos diferenciam o que é nosso, o que é antígeno nosso, o que é antígeno não nosso, antígeno não próprio, antígeno estranho? Para esses antígenos estranhos que os nossos leucócitos têm que montar uma resposta. Tá? Todo reconhecimento ocorre via receptor. Não esqueçam isso que eu vou acabar de falar. Eu já falei, mas vou enfatizar. Nossos macrófagos, nossos neutrófilos, nossas células NK têm receptores que reconhecem moléculas do patógeno, que são os PAMPs. Tá? Aí agora a gente vai entrar um pouco. Que receptores são esses? Então, vocês já viram qual é o arsenal da Inata, né? Células, moléculas. Comentei das barreiras físicas, não é isso? Pele, mucosas, enzimas como a lisozima, ácido lático, que é inibitório do crescimento de bactérias, tá? A acidez do estômago, beleza. Mas imaginem que esse patógeno, ele passou por essas barreiras físicas. Passou pela pele ou passou por alguma mucosa. Lá do intestino, lá do estômago, mucosa vaginal. Tá? Uma vez que esse patógeno invade o organismo, a Inata entra em ação com as suas células. E as suas células têm o quê? Receptores. O primeiro receptor que eu apresento para vocês é esse bem aqui. Receptores do tipo Toll-like. Tá? Então, os Toll-like, eles reconhecem os PAMPs. Tá? Os Toll-like são receptores extra e intracelulares de infecção. Então, esses receptores vão reconhecer patógenos extracelulares e patógenos intracelulares. Sacaram? Tá? Esses receptores recebem esse nome aqui, ó, de receptores de reconhecimento de padrão. Qual é o padrão? Os PAMPs. Quem são os PAMPs? Moléculas do patógeno. Deu para entender isso aí, pessoal? É importante vocês entenderem isso aí. Deu ou não? Preciso do feedback de vocês. Deu sim. Beleza, tá? Onde estão os Toll-like? Imagina que aqui é uma célula, ó. Então, pode ser um macrófago, pode ser um neutrófilo, pode ser uma célula NK. Veja que esses leucócitos, eles têm Toll-like tanto na membrana, ó, tanto na membrana celular, quanto dentro da célula. Tá? Os Toll-like, eles são numerados. Não se preocupe em gravar esses números, tá? Porque nem eu confesso que eu não sei de cabeça, alguns. Tá? Temos o Toll-like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu quero que vocês entendam é que esses Toll-like vão reconhecer moléculas do patógeno. Que moléculas são essas? Vamos lá. O Toll-like 1 e 2 reconhecem lipopeptídeos bacterianos. Então, são moléculas presentes em bactérias. Tá? O Toll-like 2 também reconhece peptídeo glicano bacteriano, ou seja, moléculas presentes em bactérias.
Já o Toll-like 4 reconhece LPS, que é o lipopolissacarídeo. É uma molécula que também está em bactérias. Tá? O Toll-like 5 reconhece flagelina. É uma proteína presente em flagelos de bactérias. Vocês estão conseguindo raciocinar que para diferentes pumps nós temos diferentes Toll-likes, tá? Esses daqui são os que estão na membrana da célula, tá? Então o reconhecimento é extracelular. Então aqui a célula e aqui o patógeno. Então ele vai reconhecer o patógeno quando estiver fora da célula, tá? E se o patógeno entrar na célula? A natureza sabiamente deslocou para dentro da célula receptores de reconhecimento do tipo Toll. Aqui, ó, Toll 3, tá? Então, o Toll-like 3, ele reconhece RNA. O 7 também reconhece RNA. O 8 também reconhece RNA. Já o 9 reconhece DNA. Aí eu pergunto para vocês, qual micro-organismo só sobrevive, só replica, multiplica dentro da célula? Vírus. Exatamente. Então veja como a natureza é sábia, né? Isso é coevolução. As nossas células evoluem junto com a pressão exercida pelo patógeno, tá? Então, como os vírus entram na célula, desloca receptor para dentro da célula. Aí esses receptores vão reconhecer ou o RNA do vírus ou o DNA do vírus. O corona, por exemplo, é um vírus de RNA. Então, um desses Toll-like aqui, ó, o 3 ou o 7, reconhece o RNA do corona, tá? Então, vejam, isso é inata, é um receptor da inata, é uma célula da imunidade inata. Esqueçam a adaptativa, esqueçam as barreiras físicas, tá? Esse é um tipo de receptor, é um tipo, é o chamado de Toll-like, reconhece os pumps, tá? Esses receptores de reconhecimento são chamados de RRP, receptores de reconhecimento de padrão, tá? O outro tipo de receptor de reconhecimento de padrão são os receptores tipo lectina, tá? Esses receptores também estão nas células da imunidade inata. Que molécula que esses receptores irão reconhecer? Resíduos de um carboidrato chamado de mannose. Aqui, ó. Então, os receptores tipo lectina vão reconhecer o quê? Mannose, tá? É o que a gente vê aqui, ó. Então, o que a gente vê? Aqui é o leucócito, então pode ser um macrófago, um neutrófilo, tá? Veja que ele tem um receptor de mannose, tá? Esse receptor de mannose reconheceu a mannose dessa bactéria. Quando ocorrer essa interação química do receptor do leucócito com a mannose da bactéria, inicia o processo de fagocitose. Então vejam que aqui o leucócito está emitindo seus pseudópodes para fagocitar essa bactéria. Essa bactéria vai ser internalizada, como a gente está vendo aqui, ó, vai ficar dentro dessa vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossoma. Essa vesícula chamada de fagossoma vai se unir com essa outra vesícula chamada de lisossomo. Tá? Quando unir o fagossoma com o lisossoma, nós vamos ter o fagolisossoma. Dentro do fagolisossomo, que vai ocorrer a destruição da bactéria. Dentro desses lisossomos, nós temos enzimas que degradam com a bactéria. Tá?
Então, aqui vai ter uma série de reação enzimática. Tá? Esse processo aqui, ele ocorre para infecções com salmonela, Neisseria, Candida albicans, Cryptococcus neoformans e HIV. Então, salmonela e Neisseria, bactéria. Candida albicans e Cryptococcus, fungos. HIV, vírus. Então, esses patógenos, eles expressam manose. Aí, os nossos fagócitos, com os seus receptores de manose, reconhecem essa manose, fagocita e destrói. Deu para entender isso ou não? Sim. Então, esse receptor do tipo lectina também é um RRP, ou seja, receptor de reconhecimento de padrão. Então, já falei do Toll-like, já falei dos receptores tipo lectina. Temos um outro receptor de reconhecimento de padrão direcionado para vírus, tá? Que é esse bem aqui. Receptores de helicase Hig-like. Tá? Esses receptores são sensores intracelulares, ou seja, são receptores que estão dentro da célula. Aí o que acontece? O vírus, que aqui não é um vírus de RNA, tá? Ele entra na célula. E vocês sabem que quando o vírus entra na célula, ele libera o seu material genético, que aqui no caso é um RNA viral. Esse RNA viral será reconhecida pelo receptor do tipo Hig-like, o Hig1. Tá? Então, vai ocorrer um reconhecimento do Hig-like com o RNA viral. Uma vez que ocorrer essa ligação, esse reconhecimento, a célula infectada, libera essas citocinas bem aqui, interferon alfa e interferon beta, que são citocinas que vão agir contra o vírus. Novamente, temos aqui um vírus de RNA, o vírus entra na célula, libera o seu material genético. Esse material genético será reconhecido pelo receptor de helicase Hig1. Quando ocorrer essa interação molecular, a célula começa a produzir e liberar interferon alfa e interferon beta, que são citocinas que vão agir contra o vírus. Tá? Então, aqui já é um receptor específico para vírus. Esse mecanismo aqui, pessoal, olha como é interessante, contextualizando. Esse mecanismo ocorre na infecção pelo coronavírus, tá? Já que ele é um vírus de RNA. Aqui tem a ver, esse slide tem a ver com esse outro. Lembra? Hig-like, RNA viral, produz interferon alfa e beta, né? Esse interferon alfa e beta, ele será reconhecido por uma célula não infectada. A partir de então, pessoal, essa célula não infectada entra para o que a gente chama de estado antiviral. É como se essa célula ficasse blindada contra a infecção por um vírus. Olha como o sistema imune ele é muito esperto. Olha o que ele fez aqui. Essa célula foi infectada pelo vírus, tá? Reconheceu que é um vírus. Aí o que essa célula infectada vai fazer? Vai sinalizar para essa que não está infectada que tem vírus na área, tá? Que tem vírus ali no tecido. Essa célula não infectada fica blindada contra uma infecção. Tá? É como se uma célula avisasse a outra. Tá? Isso é o que a gente chama de estado antiviral.
esse estado antiviral é atingido pela produção de interferon, tá? Alfa e beta. Tá difícil, pessoal? É muita informação, né? Muito. É muita informação, realmente. Mas vamos lá. Então, só para recapitular, eu falei de 3 receptores para vocês, né? Toll-like, receptores tipo lectina, receptores tipo Rig-like. Tá? São 3. Os 3, novamente, são receptores de reconhecimento de padrão. Que padrão é esse? É a molécula do patógeno, chamado de PAMP. Tá? Os PAMPs são conservados ou não conservados? Ou seja, eles mudam muito ao longo do tempo ou eles não mudam muito? Mudam. Oi? Acho que mudam. Acho que Mudam. eles mudam, professor. Eles não mudam. Lembra lá que eu falei no início da aula? Aqui, ó. Vou até voltar rapidola. Opa. Voltei muito. Aqui, ó. Os PAMPs são moléculas conservadas. Ou seja, não sofrem muita modificação molecular ao longo do tempo. Por isso que eu disse para vocês que os receptores da inata são inespecíficos, não tem especificidade. Tá? Continuando, vamos lá. Vamos lá que a batalha é longa, mas a gente consegue vencer com certeza. Aí aqui são um esqueminha bem simples. O PAMP, que é o padrão molecular associado ao patógeno, mais o RRP. O que é o RRP? Receptor de reconhecimento de padrão. O PAMP é a molécula do patógeno, o RRP é o receptor dos nossos leucócitos. Quando essas moléculas interagirem, a célula que estava latente agora torna-se o quê? Ativa. E ela pode, por exemplo, produzir citocinas ou mesmo fazer fagocitose. Foi o que eu já mostrei para vocês ainda há pouco. Isso aqui eu já comentei. Aqui, ó, para contextualizar. Olha só, eu coloquei esse slide, é uma atualização da minha aula, obviamente, já que no ano passado eu não tinha o corona. Tá? Olha só para contextualizar para vocês. Esse artigo aqui, ele discute a resposta imune no Covid-19 e o potencial para vacinas. Tá? São lições aprendidas através do SARS e do MERS, que são outros coronavírus. Tá? Essa figurinha aqui, ela mostra tanto a inata quanto a adaptativa, só que a adaptativa não é o foco agora, tá? Mas ela mostra a resposta inata contra o SARS-CoV-2, o novo corona. Tá? Olha como essa resposta ocorre. Então, o que a gente está vendo aqui? O vírus entrando, né? Ele vai se instalar lá nos alvéolos pulmonares e lá nos alvéolos vai ocorrer a grande batalha. Tá? Que batalha é essa? Inicialmente a inata. Tá? Através dos neutrófilos, tá? Aqui, ó, neutrófilos, tá? Ou dos macrófagos, tá? Então, tanto o neutrófilo quanto o macrófago vai agir nesse processo, tentando bloquear a disseminação do vírus, tá? Então, tanto o neutrófilo quanto o monócito vão liberar citocinas pró-inflamatórias. Então, vejam, as próprias células da imunidade liberam citocinas que vão estimular uma inflamação lá no pulmão.
Isso é benéfico? É. Por quê? Está tentando conter a infecção. Só que, dependendo dessa resposta, se for muito exagerada, começa a causar dano no pulmão. E é isso que a gente está vendo no COVID, na COVID, né? A própria resposta imunológica do indivíduo está levando, está evoluindo o paciente para casos mais severos e até mesmo para o óbito, tá? Mas aqui eu achei interessante justamente porque mostra para vocês, contextualiza as células da inata, no caso macrófagos e neutrófilos, contra uma infecção viral. E vejam, olha aqui o macrófago liberando o quê? Interferon do tipo 1. O que eu falei desse interferon? Ele é responsável pelo estado antiviral. Então, o que está acontecendo aqui? Os macrófagos alveolares estão sinalizando para outras células imunes para que elas fiquem atentas, que tem vírus querendo penetrar, tem vírus querendo infectar, tá? Então, aqui, ó, o estado antiviral. Sacaram? Aí aqui para baixo já tem a adaptativa, que eu não vou comentar agora, ó, linfócitos B e linfócitos T, que a gente vai ver em outro contexto. Aqui é só para mostrar a fagocitose de uma partícula de Candida albicans, tá? Sabe aquele joguinho Pac-Man? Acho que todo mundo conhece. Pac-Man, né? Sai comendo as coisas. Encarem os nossos macrófagos e os nossos neutrófilos como um Pac-Man. Ele abraça a partícula e engole, internaliza, tá? Aqui a gente está vendo isso, ó. Candida albicans, que é um fungo, está sendo fagocitado por vamos ver aqui, por um neutrófilo, tá? Então, ó, neutrófilo, Candida albicans. Aqui na figura B, a gente já vê 3 partículas de Cândida, 1, 2, 3, dentro do neutrófilo, ó, já foi internalizado. Aqui dentro, essas partículas serão destruídas. Vejam como não é tão difícil, é simples. Reconhece, fagocita, destrói. Isso é inata agindo. Olha essa figurinha como é interessante. Microscopia eletrônica. Tá? Muito legal essa figurinha. Lembra aqui, só voltar rapidão. Lembra aqui, ó, que eu disse que o fagossoma, que é a vesícula que tem o micro-organismo, vai se juntar com o lisossoma, que é uma vesícula também que tem enzimas digestivas, formando o fagolisossomo. Beleza. É o que a gente está vendo bem aqui. Olha como isso é bonito. Tá? A gente está vendo aqui um fagócito. Tá? Aqui o núcleo do fagócito. Tá certo? Bem aqui a partícula de Candida albicans, que foi fagocitada. Veja que a partícula está dentro de uma vesícula. Já foi totalmente fagocitada, internalizada. Olhem para cá, para essas setas. Essa região aqui, ela foi aumentada nessa outra figura. Entenderam? Ó, Candida albicans, dentro da vesícula, que é o fagossoma. Tá? Então, aqui é o fagossoma. Olhem para essa região que tem essas setas. Essa região foi aumentada para cá. Aí, o que a gente está vendo? Candida albicans aqui, ó, preto. Aqui, o fagossoma. E olha essas vesículas bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, várias vesículas. O que são essas vesículas? O lisossomo. Aí, o que o lisossomo está fazendo? Despejando as suas enzimas aqui dentro. Isso vai degradar
com a partícula de Candida albicans. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é a fusão dos lisossomos, que são esses grânulos, e liberação do seu conteúdo dentro do fagossoma. Para quê? Destruir com a molécula de Candida albicans, com a partícula de Candida albicans. Pergunto, meus queridos, deu para entender essa figura? Sim. Sonhem Sim. com essa figura, sonhem com essa figura, tá? Aí vocês têm que ter em mente que essa partícula, lá no início, ela foi reconhecida, né? Então, o primeiro passo é reconhecer, fagocitar, destruir, tá? Sistema complemento. Sistema complemento são moléculas da imunidade inata, tá? São mais ou menos 20 proteínas, tá? 20 proteínas que estão no nosso plasma, tá? Estão circulando no nosso sangue, na parte líquida do nosso sangue, tá? As proteínas do sistema complemento são tanto moléculas da inata quanto da adaptativa. Essas proteínas, elas desempenham uma função contra a infecção, tá? Então aqui, ó, funções dessas proteínas do sistema complemento, tá? Opsonização. O que é opsonizar? Opsonizar, se a gente for lá no dicionário, é cobrir, recobrir, tá? Então, essas proteínas do sistema complemento, elas recobrem o micro-organismo, recobrem o patógeno. Isso sinaliza para os nossos fagócitos que eles têm que se ligar ali naquele local e fagocitar. Tá? É o que a gente vê aqui. Tá? O que a gente vê aqui? Ó, o que a gente vê aqui? Uma partícula de um patógeno, tá? E aqui moléculas do sistema complemento. Está opsonizando, ou seja, está cobrindo esse patógeno. Os nossos fagócitos vêm, reconhecem essas moléculas do sistema complemento e fagocitam a partícula, destruindo. Tá? Então, essa é a função de opsonização. Tá? Destruição direta. As moléculas do sistema complemento, elas funcionam como moléculas de destruição de bactérias. Como? Aqui. MAC. Como eu falei, são 20 proteínas, né? Essas proteínas se agregam, formando, ó, um canal. Aqui, ó, formando um canal. Esse canal é chamado de MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Então, complexo de ataque à membrana. É um canal que se fixa na membrana de bactérias. Tá? Então, o que acontece? O conteúdo da bactéria sai. Isso vai levar à destruição dessa bactéria. Tá? Outra função das moléculas do sistema complemento. Formação do complexo de ataque à membrana para destruição de bactérias. Tá? E a outra função das moléculas do sistema complemento é o estímulo quimiotático. Isso aqui é a atração. Quando essas moléculas do sistema complemento estão ali no tecido, elas atraem outros neutrófilos e outros macrófagos. Tá? Isso é o que a gente chama de estímulo quimiotático. Então, aqui, ó, 3 funções do sistema complemento. Que eu já comentei. Aí, beleza. O que acontece quando um agente infeccioso consegue entrar nas células do hospedeiro? Tá? Temos as células NK, tá? Então, eu já falei dos macrófagos, já falei dos neutrófilos, que fazem fagocitose, né? Mas nós temos outra célula da imunidade inata,
chamada de NK, que são as células natural killer. Ah, tá com café, que eu vou jogar fora. Olha o microfone ligado aí. Tá? Então, as células natural killer, como o próprio nome está dizendo, são células assassinas naturais. Tá? Quando eu falar em natural killer e NK, já fixe na cabeça de vocês que é uma célula que destrói. Tá? Ela também vai reconhecer e vai destruir. Tá? É o que a gente está vendo aqui, ó. Então, isso aqui é uma célula danificada. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma célula de um tumor, tá? Uma célula tumoral. A NK vem, reconhece o antígeno dessa célula tumoral e destrói com essa célula, tá? Evitando que essa célula multiplique com erros, tá? Ou a NK pode identificar que a célula está infectada por um vírus, tá? E dar a ordem, célula morre. Então ela destrói a célula infectada. Se eu mato a célula infectada, eu estou também destruindo com o vírus, tá? Ou a NK pode estimular outra célula imune. Como? Aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? A célula NK, com seus receptores de reconhecimento de padrão, tá? Interagindo com um macrófago. Esse macrófago aqui já fagocitou um micro-organismo. Tá? O que a NK faz? Ela dá a ordem para esse macrófago destruir com esse micro-organismo. Tá? Vejam que essa comunicação de célula para célula ocorre via citocina, que são aquelas moléculas mensageiras do nosso sistema imunológico. Aqui no caso, ó, o macrófago, para estimular a NK, libera interleucina 12. Tá? Já a NK, para estimular o macrófago, libera interferon gama. Tá? Não se preocupem, não fiquem nervosos em gravar esses nomes aqui, dessas citocinas. Eu só quero que vocês entendam qual é a mensagem. Que as células do nosso sistema imunológico, elas se comunicam através da liberação dessas citocinas, que vão inibir a ação de uma célula ou vão estimular a ação de uma célula. Aqui no caso, está estimulando, né? A IL-12 estimula a NK e o interferon estimula o macrófago. Tá? Aqui, ó, é um esquema que está mostrando justamente uma NK destruindo com uma célula, tá? Então, ela reconhece a célula-alvo e dá a ordem para que essa célula morra. Essa morte vai ser por apoptose, tá? Então, a NK, ela estimula a apoptose celular. Ela estimula a morte da célula. Quando? Quando ela nota, quando ela reconhece que essa célula tem algum dano, algum erro, tá? Vou pular essa figura aqui. Aqui, ó. Essa destruição da NK é uma outra forma que a NK utiliza, liberando grânulos, tá? Vejam aqui, ó. A NK, ela tem esses grânulos bem aqui. Dentro desses grânulos, nós temos duas enzimas. A perforina e a granzima. Tá? O que a gente está vendo bem aqui? Essa célula, imaginem, por exemplo, que essa célula é uma célula de um tumor ou é uma célula infectada por um vírus.
tá? A NK vai reconhecer essa célula como tumoral ou reconhecer que ela está o quê? Infectada por um vírus. Aí ela vai liberar grânulos, o conteúdo desses grânulos. A perforina, pelo nome, eu pergunto, qual a função dessa enzima chamada de perforina? Hein? Se é pelo nome, deve perfurar, né, professor? Exatamente. Essa enzima chamada perforina vai causar uma perfuração, um canal, vai fazer um canal na membrana da célula. Tá? Por esse canal formado pela perforina, entra essa outra enzima chamada de granzima. Aqui, ó. A granzima dentro da célula inicia o processo de apoptose. Novamente, NK reconhece uma célula tumoral ou uma célula infectada por um vírus. A NK libera seus grânulos. A perforina forma canais nessa membrana. A granzima entra e dentro da célula estimula a morte dessa célula por apoptose. Então, se essa célula for tumoral, a NK está fazendo o controle do crescimento desse tumor. Se essa célula estiver infectada por um vírus, a NK está tentando controlar a disseminação da infecção viral. Então, a NK é outra célula da imunidade inata. Sacaram? Então, vejam que o macrófago e o neutrófilo fagocita e destrói. Né? A NK, ela reconhece, ela não fagocita. Ela estimula a morte da célula por apoptose. Tá? Eu vou deixar esse slide aqui para a próxima aula. Só falta esses dois. Esse. Aí acaba, tá? E aí, meus queridos? Preciso do feedback de vocês. O que vocês acharam? Muito difícil? Muito conteúdo? Muita Não. informação, mas... Sejam sinceros. Preciso da sinceridade de vocês. Na próxima aula, o senhor dá mais uma pincelada e entra. Requer uma atenção maior. Exatamente, mas eu fui bem sincero quando eu falei logo no primeiro encontro, né? Que é uma disciplina que não é fácil. Tá? Realmente ela não é fácil. Mas eu vou passar uns exercícios para vocês também, tá? Para a gente ir fixando esse conhecimento. E também vai ter o exercício de revisão, que é direcionado para a prova. Então, eu vou direcionar os pontos que eu acho mais importante. A priori, eu sei que é muito conteúdo, é muita informação, mas até então não é uma informação tão difícil, tá? O que eu peço para vocês é que deem uma olhada na aula várias vezes, já que está gravada, né? Algumas vezes, os pontos mais importantes, tá? Que vocês vão fixando, vocês vão entendendo melhor ainda. E dúvidas, eu estou à disposição, vocês sabem disso. Posso encerrar a aula ou alguém quer falar? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Boa noite, professor. Então, Na boa próxima noite aula, para deve o você. senhor dar mais uma pincelada. Não, a gente vai ter um outro momento que eu vou dar uma recapitulada, assim, com certeza. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Tá? Ok. Boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Bom Valeu. retorno não, vocês estão na casa de vocês, né? Ou não, né? Mas bom retorno, então. Senhor, bom retorno. Abraço. Abraço.